Watson trabalha atrás com o Edu. Apita Leonardo Gaciba. Termina o primeiro tempo em São Januário, no Rio. Um para o São Paulo, gol de Jorge Wagner. Um também para o Vasco. Madison empatou. Tudo igual no clássico aqui no Rio. O show do intervalo começa com Fernando Saraiva e Mauro Naves. Vamos chegar até o Rogério Ceni aqui, saber a análise dele. Depois que nós demos o gol, o Vasco ficou melhor que a gente. O gol foi de sorte, né? A bola desvia, não sei quem na frente que bota o pé, ela acaba subindo e caindo no gol. Mas o resultado não podemos dizer que é injusto, porque o Vasco, depois que sofreu o gol, foi melhor que a gente. São Paulo tem que tentar decidir aqui, sabendo que o Grêmio está ganhando, ou espera pelas outras rodadas, vai com calma. Como é que faz, Rogério? Independente do resultado do Grêmio, nós temos que fazer o nosso resultado aqui, tentar a vitória. Deixa eu, Mauro, ouvir aqui o Madison rapidamente. Madison, o que o Vasco tem que fazer para fazer o segundo gol? E aqui o Madison incansável. Tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, né? Porque a gente sabe da qualidade do São Paulo. No entanto que eles fizeram o gol aí, né? Abriram o placar. Então, aí tem que ter tranquilidade. Aí sabemos que o segundo tempo vai ser ainda mais pegado. Então a gente tem que ter toda a atenção aí, que o Renato mais preza é a atenção, para que nós possamos aí aproveitar as oportunidades e virar o jogo. Beleza, obrigado, Kleber. Vasco e São Paulo para os vestiários. O show do intervalo, a bola não para. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os melhores momentos de Cruzeiro 1, Flamengo 0. A torcida do Palmeiras está ligadíssima nesse jogo. E vamos mostrar também a vitória parcial da equipe do Grêmio sobre o Vitória lá em Salvador. Além dos gols que marcaram a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. É só você ficar ligado. Globo, a gente se vê por aqui. Nós estamos de volta aqui ao estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Continua chovendo no Rio, um domingo com bastante chuva na cidade do Rio de Janeiro. E aqui em São Januário, no campo do Vasco, momentos de chuva mais forte e alguns instantes de chuva um pouco mais fraca. O primeiro tempo terminou 1-1. Essa é a 36ª rodada, né? Que começou com o Figueirense ganhando do Náutico lá na quinta-feira. Ontem o Coritiba goleou o Santos, Portuguesa e Goiás empataram. E nós tivemos outro empate entre Botafogo e Atlético. A gente vai mostrar para você agora melhores lances. Tem Cruzeiro e Flamengo, tá ganhando o Cruzeiro. Tem Vitória e Grêmio, o Grêmio tá vencendo. Muda sim a liderança do campeonato pelo número de vitórias nesse empolgante final de Campeonato Brasileiro. Linhares Júnior. Muito bem, Kleber, o show de gols começa com o empate no Engenhão. Lúcio Flávio fez de falta, Botafogo 1-0 contra o Atlético Paranaense. O empate do Atlético foi nessa jogada de Alain Bahia, um belo gol, 1-1. Cruzamento para a área do Atlético e Zarat completou livre, 2-1 Botafogo. Cobrança de escanteio e Antônio Carlos desviou para empatar o jogo. O Atlético segue ameaçado, o empate de 2-2 no Engenhão. No Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba não tomou conhecimento do Santos. Keirson abriu o placar fazendo 1-0. Jogada para Keirson e ele completou o segundo dele no jogo. Coritiba 2-0. Molina completou esta tabela diminuindo para o Santos, 2-1. Jogada pela direita, cruzamento e Ariel completou fazendo o terceiro gol do Coritiba. Arilton foi derrubado na área e Keirson cobrou o pênalti. 4-1. E Keirson completou a goleada, fazendo 5-1, o quarto gol dele no jogo e o 20º no campeonato. No Mineirão, um confronto de 6 pontos. Recuo de Kleberson e Bruno pegou a bola com as mãos. O árbitro Carlos Eugênio Simon marcou a falta em 2 lances para a equipe do Cruzeiro. O jogo está no intervalo. Cobrança de falta e Marquinhos Paraná carimbou a barreira. Aí um lance de Fernandinho. Ele aproveitou o rebote e Bruno acabou defendendo. Só deu Cruzeiro no primeiro tempo. Lançamento para Gerson Magrão. Ele foi na linha de fundo e já perdeu um gol feito. O Gerson Magrão não acreditou no lance que o Jajá desperdiçou. Olha só. Aí mais um lance de Jajá, de perna esquerda, ele carimbou o travessão de Bruno. O Cruzeiro pressionava o Flamengo. Jogada de Ramírez pelo lado esquerdo. Ele invadiu a área
e tocou entre as pernas do Cleberson. Fernandinho completou para o gol, fazendo o Cruzeiro 1-0 no Mineirão. No Barradão, em Salvador, o Grêmio foi atrás da liderança. Souza cruzou da direita e o Anderson Martins desviou para fazer contra. Grêmio 1, Vitória 0. Mais uma vez o lance do Souza e o corte do Anderson Martins, tirando o goleiro Viáfara da jogada. Festa da torcida do Grêmio, que comparece em grande número no Barradão, em Salvador. Lançamento para a área e a chance do Vitória desperdiçada pelo trípode, com uma boa defesa do goleiro Renan do Grêmio. Agora mais um ataque do Grêmio. André cruza e Rafael Carioca perdeu uma grande chance. Agora a jogada é de Marquinhos pela esquerda e trípode desperdiça mais uma. Final do primeiro tempo, Grêmio líder 1-0 contra o Vitória. Kleber. Beleza, Linhares Júnior. O campeonato tem hoje ainda Sport e Atlético, Internacional e Fluminense, Palmeiras e Ipatinga. Quer dizer, nesse campeonato, nessas rodadas, as últimas disputadas e as que virão aí para o encerramento do campeonato, mais do que nunca, a cada rodada tudo pode mudar no campeonato. Nesse instante, o Grêmio e o São Paulo têm a mesma pontuação e o Grêmio uma vitória a mais. E tem todo o segundo tempo para a gente acompanhar. Fique ligado, Globo. A gente se vê por aqui. Com a Havaiana. Nós estamos de volta aqui a São Januário. Daqui a pouco o segundo tempo do jogo entre Vasco e São Paulo. Os times começam a se preparar para voltar. A gente faz conta agora então que você está no vestiário do Vasco, no vestiário do São Paulo, né, e vai passar as suas orientações. Se vista de Renato Gaúcho e de Muricy Ramalho para dizer qual a alteração que você faria. Vá à página globoesporte.com/futebol 2008 e diga quem você substituiria. Seria o caso, Falcão, enquanto a gente acompanha os melhores momentos, de substituição, ou é mais a preocupação demonstrada pelo Renato de atenção e a do Muricy de olho no Madison? Pois é, eu acho que no caso do Vasco, eu acho que o Edmundo seria um jogador para 45 no momento. Certamente a oportunidade que o Leandro Amaral perdeu, ele não perderia, porque é um jogador que tem muita qualidade de arremate, embora não tenha mais a mesma força. E em relação ao time do São Paulo parou de jogar. O Rogério Ceni teve uma leitura perfeita, porque o São Paulo até fazer o gol, foi pro jogo, conseguiu jogar melhor que o Vasco. É impressionante como é um time que quando vai, né, consegue fazer a jogada, você vê, acaba levando muito perigo ao adversário. E agora, certamente, você me perguntou do intervalo se os jogadores saberiam como é que estava o jogo do Grêmio, certamente agora no intervalo eles estão sabendo que precisa ganhar. Tem uma expectativa que o São Paulo saia um pouco mais. Cobrança do Jorge Wagner maravilhosa. E você viu as três chances, né? Uma do Hernandes que o Rafael pegou, a outra que o Wagner de início foi infeliz, o Rafael pegou, e a falta que não deu para pegar. E o Vasco chegou também. E logo na sequência, também não seria um gol contra do Anderson. E o Rogério fez a leitura perfeita. Disse que o jogo realmente o Vasco melhorou. E aqui, ó. Esse é o lance que a gente estava falando que o Edmundo talvez não errasse. Você acha que a defesa do São Paulo está mal hoje? Acho que sim. Acho que está mal e a do Vasco não é boa. E o São Paulo dá muito espaço. Esse lance aí realmente foi de sorte. O gol acabou saindo, não dá pra dizer assim, o Matos fez isso porque estava solto. Não. O que tá errado a marcação no Matos é que ele pegou a bola, foi tocando, foi indo e ninguém chegou. Não precisa marcar o Matos homem a homem, né? Evidentemente, mas ele não pode, como nenhum jogador, pode ter espaço para jogar. Quando tem a bola, perde a área. Arnaldo César Coelho, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que você usa a frase sua? A regra é clara. A regra é clara. O Jean do São Paulo, fez uma falta no Madison no comecinho do jogo e tomou cartão amarelo. O Madison botou a bola entre as pernas do Jean, o Jean puxou e tomou cartão amarelo. Ali foi um antijogo. Aí, esse é o lance, ó. Olha lá, ele leva a perna, certo? E aí ele não tem mais chance de jogar e ele para com aquele braço ali, o Madison. Isso é cartão amarelo. Cartão amarelo. Se você estivesse apitando, cartão amarelo. Cartão amarelo. Mas aí a pergunta que não se cala é o lance da falta que originou o gol do São Paulo. A falta do Matheus em cima do Hernanes. É igual? Não. Os dois estão disputando a bola, um acossando o outro, um empurrando o outro. E aquele braço dele no Hernanes era um braço assim mais de empurrão. Olha só, os dois estão se empurrando. Ele aí no final, ele vai e aí ele dá aquele puxãozinho disputando a bola. Então, para entender, quer dizer, um estava batido no lance. O Jean estava batido, aí praticou o antijogo. E esses dois estão se empurrando. Matheus e Hernandes estavam disputando uma bola.
E na disputa Mas da aí bola... pode puxar. Não, não é puxar. Quer dizer, não pode, porque é falta. Pode. Na disputa da bola, um fica com a mão no corpo do outro. Quer dizer, você está explicando que ou empurrar ou puxar exatamente. tem o mesmo efeito na disputa e não vale amarelo. Exatamente. Como é que é a frase mesmo? A regra é clara? Os dois times estão de volta para o segundo tempo. Mauro Naves e Fernando Saraiva. Mas nessa hora aqui eu entendi a clareza da regra. Nessa explicação sua eu entendi. Exato. A regra é clara, difícil é aplicá-la. Mas eu compreendi. Eu até entendi, acho que você explicou como o juiz vê o lance. Fernando e Mauro. Deixa eu conversar rapidinho, acho que dá tempo de ouvir o Leandro Amaral aqui. A gente tem que aproveitar um pouco mais os contra-ataques. Às vezes a gente está errando no penúltimo passe ali. A gente tiver um pouquinho mais de tranquilidade ali para a gente fazer o gol. Tranquilidade. O Vasco está de volta com o mesmo time, Mauro Naves. O São Paulo também é o mesmo. Vou ouvir do Dagoberto quais foram as instruções, do que o São Paulo muda nesse segundo tempo, Dagoberto. O time está jogando bem, só ter um pouquinho mais de atenção para não dar espaço para o time desse. Tem jogadores rápidos, acho que demos uma bobeira ali, tomamos um gol, mas o time está bem. Não muda a pressão, vocês conversaram sobre o resultado do Grêmio no intervalo, não muda nada, como é que é? Na verdade eu nem sei quanto que tá, né, mas... Quer saber não, né? Não, isso daí depende também, acho que não adianta nada nós nos preocuparmos com os outros e não fazer a nossa parte. Acho que nós temos que nesse segundo tempo, buscar a vitória. Tá certo, então, não vou nem dizer pra ele, não, Kleber. Faz bem. Mas ele tem razão mesmo, na essência ele tem razão. Não adianta saber que tá 1-0 pro Grêmio ou 5-0 pro Vitória. O São Paulo tem que jogar o jogo aqui e fazer o resultado. Que é a mesma coisa o Vasco. O Vasco sabe que o Náutico perdeu do Figueirense. Muito bem. Se o Vasco não somar ponto aqui, não adianta nada o Figueirense ter ganhado do Náutico, a Portuguesa ter empatado com o Goiás. Cada um precisa cuidar muito do seu jogo. Depois sim, né? Faz a conta, torcer, isso é outra história. Campeonato nas últimas rodadas. Vai começar o jogo até hoje, contando os jogos de ontem, 197 vitórias dos visitantes, 197 vitórias dos mandantes, 68 dos visitantes e 89 empates. Bola em jogo para você ligado na Globo no segundo tempo.